Não vale a pena viver se eu não tiver o Senhor. Tu és a minha vida, Tu és a minha rocha. Aleluia. 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 Queremos fazer um trono de louvor e adoração, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Tu és exaltado, Tu és exaltado. Tu és o meu Rei. O que eu mais quero, Senhor, é o Senhor. Tu és a minha vida. Tu és a minha vida. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Amém? Esse relógio não passa para frente. Ó. Graça e paz, amados. Paz. Pai do Senhor, Shalom. Aleluia. A palavra de Deus lá em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A minha oração nessa noite é para que essa palavra continue se tornando viva dentro de você, dentro de mim. A minha oração nessa noite é para que essa palavra, ela continue sendo eficaz dentro de você e de mim. E quando ela se torna viva quando ela fala. A palavra se torna viva quando ela fala comigo. E quando ela se torna eficaz, quando ela muda alguma coisa dentro de mim. Se essa palavra não for viva e eficaz dentro de você e dentro de mim, nós somos mais uma galera gospel. Se ela não muda o seu caráter, se ela não muda a minha vida. E nós temos aprendido muitas coisas. Houve muitas revelações, houve muita graça. Lá em João 7:37, Jesus se coloca em pé e ele diz, e ele exclamou: no último dia, no grande dia da festa, ele exclamou dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Eu sempre gosto do último dia. Eu sempre gosto do final. Porque o final é sempre melhor do que o começo. As pessoas falam, não importa como você começou, não importa como você acabou. Não, importa como você começou e importa como você vai acabar. E eu creio em nome de Jesus que nessa noite nós vamos terminar, acabar não, terminar de cumprir o que Deus queria fazer nesse estado, nessa cidade, em minha vida e em sua vida. E nessa noite eu quero aprender, mas eu também quero poder ter a oportunidade de ensinar. Mas acima de aprender a ensinar, eu também quero ter a oportunidade de praticar. Porque o que muda a sua vida, o que muda a minha vida, não é o quanto eu sei, é o quanto eu pratico com aquilo que eu sei. Você pode aprender a fazer um bolo. Se você nunca fizer o bolo, você nunca vai comer o bolo. Então nessa noite eu quero falar sobre algo que não é novo, mas que pode se tornar uma novidade. É sobre as práticas espirituais, a qual o Ministério Ouvir e Crer tem caminhado, a qual o Ministério Ouvir e Crer tem ensinado. E nessa noite nós podemos reafirmar 2 tipos de pessoas.
aqueles que vão aprender e aqueles que já sabem. E aí, a pergunta é: o que você vai fazer com isso que você já sabe, ou o que você fará com aquilo que você vai aprender? Porque é isso que vai definir. Em Mateus 7, versículo 24, fala sobre os fundamentos. E ele diz que aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, o vento veio e deu com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa permaneceu firme. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, veio o vento, deu com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa caiu, e a sua ruína foi total. O que vai definir em tempos de lutas, em tempos de dificuldades, em tempos de provas, em tempos de tempestades, é o quanto nós praticamos essa palavra. Não é o quanto você ouviu, não é o quanto você participou de congressos, não é o quanto você pregou, é o quanto nós praticamos essa palavra. Por isso que muitos, quando vêm as tempestades, eles não suportam, porque eles se firmaram em uma palavra profética de alguém, porque eles esperaram uma resposta de um ministério, porque eles não praticaram a palavra. O que vai definir se você vai ficar em pé no meio das tempestades é o quanto você pratica essa palavra. E como nós temos ouvido, como nós temos aprendido sobre essa palavra, como nós temos aprendido sobre esta palavra. E nessa noite eu quero aprender um pouco mais lá em Mateus capítulo 4, que fala sobre as atitudes de Jesus diante do tentador, das tentações. Mateus capítulo 4. Pai, nós te damos graças, Jesus, por tua bondade e por tua misericórdia. Que a tua palavra se torne viva e eficaz dentro de nós nessa noite. E aquilo que nós viemos aprender e entender, nós viemos colocar em prática. O primeiro princípio que nós precisamos conquistar ou receber da palavra de Deus é o ensino, é o entendimento. Porque uma igreja que não tem entendimento, ela retarda o cumprimento da palavra. Quando nós não entendemos, nós retardamos o cumprimento do propósito. Muitos de nós, às vezes, estamos perdidos, não sabemos o que fazer, porque não estamos entendendo, não estamos sabendo, não estamos percebendo o que Deus está fazendo. E quando eu não entendo, eu vou retardar o que Deus diz ao meu respeito. Eu vou retardar o que Deus diz a respeito da igreja. Então, o primeiro princípio eu preciso entender. O segundo é tornar prático aquilo que eu entendi. E Jesus ensinou falando, mas Jesus ensinou praticando. Então eu quero nessa noite olhar para o que Jesus fez e me esforçar para fazer o que Ele fez. Porque o segredo da tua vitória, o segredo da tua conquista é praticar o que Jesus praticou. Mateus capítulo 4, do versículo 1 em diante, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus venceu o tentador, porque Jesus venceu o pecado. Se nós não vencermos o pecado, nós não vamos vencer o tentador. Se nós não vencermos o pecado, nós vamos insistir, nos esforçar, e vamos por um período de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, talvez até 1 ano ou anos, firmes. Mas se nós não vencermos o pecado, um dia nós vamos cair. Porque o tentador vai ficar ao redor. Ele vai ficar oferecendo. E como eu faço para vencer o tentador e as tentações? É muito simples. Não é simples vencer, mas é simples o que fazer. Primeira coisa que eu quero falar é sobre o jejum. A palavra de Deus no versículo 2 diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha para o seu irmão e diz: irmão, sem jejum você não vai vencer as tentações. Irmão, um crente que não jejua é um crente que não vence as tentações. A palavra de Deus lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz: as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, imoralidade, feitiçaria, fornicação. As obras da carne, elas estão em um lugar. Sabe onde estão as obras da carne? Na sua e na minha velha criatura. As obras da carne, elas estão na carne. E eu só consigo vencer as obras da carne mortificando a minha carne. Existem pecados, existem situações, existem tentações que você não vai vencer na oração, que você não vai vencer na adoração, que você não vai vencer no louvor, que você não vai vencer na oração em línguas, que você não vai vencer meditando na palavra, que você não vai vencer confessando a palavra. Você vai vencer jejuando. Existem certas coisas na nossa carne, entranhada dentro de nós, que a única forma de vencer é tornar ela fraca em nós. Caso contrário, você vai participar da vida da igreja, você vai participar de seminários, você vai participar de congressos, e ainda aquele pecado que te persegue anos após anos está te vencendo. Aquele ciclo vicioso que você luta há anos e anos, você sempre perde para ele em uma determinada situação. Porque isso só é vencido através do jejum. O jejum é para a mortificação da minha carne. E nós sabemos que a palavra de Deus diz em Gálatas que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si e eles querem fazer o que lhe desejam. Há uma luta, irmão, da carne contra o espírito. 1 Coríntios 6 fala que aquele que se une ao Senhor é um
espírito com Ele. Você não tem o Espírito de Deus, você é o Espírito de Deus. A palavra de Deus, ela traz informações sobre o Espírito de Deus e sobre o Espírito do homem, que muitos eruditos da palavra não conseguiram discernir quando é o Espírito do homem e quando é o Espírito de Deus operando. Então eles colocaram a letra E maiúscula para definir o Espírito de Deus. Mas muitas vezes o homem não consegue discernir o Espírito do homem e o Espírito de Deus, porque eles são um. Quando Satanás olha para você, ele não consegue discernir se é você ou se é Jesus. Mas quando eu estou na carne, quando eu sou um crente carnal, quando Satanás olha para mim, ele me vê, ele consegue me encontrar. E quando ele consegue me encontrar, então ele tenta me cobrar. Mas quando ele olha para mim, e quando ele vê que eu me pareço com Jesus, ele se confunde. Na atmosfera espiritual, o teu espírito e o Espírito de Deus é um. E assim como os eruditos às vezes tinham dificuldade de definir quando era o Espírito do homem e quando era o Espírito de Deus, assim mesmo Satanás tem dificuldade de discernir que o teu Espírito e o Espírito de Deus estão fundidos em um só, que ele não sabe. E quando isso acontece, e eu creio sobre esse texto de Gálatas, que a carne milita contra o Espírito, eu creio. A pastora Savilda ontem ministrou algo que me liberou. Eu fiquei com receio de falar que Jesus orava em línguas, porque a palavra não traz uma afirmação sobre isso. Mas ela diz que Ana orava em línguas. Aleluia. E eu creio que Ana foi a primeira pessoa que orou em línguas. Eu creio. Quem não crê, isso é para quem crê. E eu creio que Jesus orava em línguas. E depois nós vamos ver isso. Então, quando a palavra de Deus fala que a carne milita contra o Espírito, irmão, não é que a carne está lutando contra o Espírito de Deus. É impossível alguém lutar contra o Espírito de Deus e vencer. A carne está lutando contra o meu espírito, que é governado pelo Espírito de Deus. E por que a carne está lutando contra o Espírito e o Espírito contra a carne? Você já parou para pensar por que eles brigam? Não, eles brigam porque são opostos, ok. Mas qual a intenção? Não, porque eles querem fazer o que eles querem, é isso mesmo. Eles brigam porque eles querem fazer o que eles querem. Porque o meu espírito quer fazer algo e a minha carne quer fazer outra coisa. Então eles ficam brigando. Mas agora, espera aí. Não está faltando uma coisa aí? Se a carne briga contra o espírito e o espírito contra a carne, está faltando algo aí. O que é que está faltando? A alma. O espírito briga contra a carne contra o espírito para governar a alma, porque quando a alma governa, ela governa o homem. Porque a alma está responsável pelas emoções, pelos sentimentos e pelos pensamentos. Quando a alma decide, ela que leva o homem para o caminho. Então o espírito e a carne, eles estão brigando para conquistar a alma, porque aquele que conquista a alma governa o homem. E a carne quer governar o homem, e o espírito quer governar o homem. E como então eu posso ajudar nessa batalha? É simples. Em uma batalha, em uma luta, vai vencer aquele que está mais forte, mais capacitado. Vai vencer aquele que está mais treinado. E aí, irmãos, eu quero vencer uma tentação onde eu estou alimentando a carne. Porque eu gasto 15 minutos com a palavra e gasto 5 horas com a televisão. Porque eu tomo um café de manhã,
Eu almoço ao meio-dia, no período da tarde eu tomo um lanche e à noite eu janto. Eu fiz 4 refeições por dia, alimentei a minha carne. E nesse período todo eu não alimentei nada do meu espírito. E aí quando vem a batalha, quando vem as lutas, eu espero que o espírito vença. Ele não vai vencer, porque ele está despreparado. Agora, se você alimenta o teu espírito mais do que a sua carne, provavelmente o espírito vai vencer. As obras da carne, elas são vencidas pelo jejum. Pelo jejum. Muitas coisas, amados, entranhadas aqui dentro. Anos e anos lutando, insistindo, não conseguia vencer. O dia que eu tomei a posição de mortificar minha carne, eu consegui vencer. E o dia que você decidir mortificar a sua carne, essa tentação que te persegue e que te vence de vez em quando, você vai vencer ela. Não é uma campanha, não é alguém orando por você, não é alguém ministrando na sua vida que você vai vencer essa tentação. Você vai vencer essa tentação quando você mortificar a tua carne. Um homem e uma mulher que jejua, ele vence a tentação da carne. Primeira prática que eu preciso entender: eu preciso jejuar. Olha para o seu irmão e diz: você precisa jejuar mais. Segunda prática, versículo 3: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Segunda prática espiritual, irmão: confissão da palavra. Jesus estava dizendo, está escrito. Jesus estava afirmando, Jesus estava confessando a palavra. Como é isso? Filipenses 4,19. Quando a crise financeira, quando as dificuldades, quando as situações começarem a te exprimir, você vai lembrar de Filipenses 4,19. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você vai lembrar Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou me lembrar Isaías 53, versículo 4 em diante. Certamente ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Quando Satanás vier te acusar que você não pode, que você não consegue, que você é um pecador, você vai lembrar de 1 João 1,9. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Eu estou confessando a palavra. Eu estou confessando a palavra. E eu começo a confessar a palavra. E quando as crises vêm, eu confesso a palavra. Eu digo para o tentador: está escrito. Colossenses 2. E vós que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, cancelando todo o escrito de dívida que constava contra vós e que era direito para que o inimigo cobrasse, cravou na cruz, triunfando sobre eles e expôs eles publicamente, vencendo sobre eles. Eu posso dizer para ele: não, ele já me comprou. Ele já me comprou. Filipenses 1:13. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses. Está pago, está pronto. E eu confesso. E eu confesso a palavra. E eu confesso a palavra. E eu confesso a palavra. Quando Satanás vem, eu posso dizer para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Deus falou, vai acontecer. Mas eu estou vendo que tudo está ao contrário. Mas Deus falou, vai acontecer. Mas eu não vejo a solução. Mas Deus falou, vai acontecer. Porque Ele não é homem para que mente, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, está falado. E Ele tem a última palavra. O nosso problema é que nós nos entregamos quando vem as dificuldades. Eu pego meu salário e digo, não vai dar para pagar nem minhas contas. E depois você espera que dá para pagar. Você confessou a derrota. Amados, em nome de Jesus, vamos nos posicionar e vamos declarar que nós não vamos confessar a derrota. Nós não vamos confessar o que Satanás faz. Nós não vamos confessar o que ele quer ouvir da nossa boca. Eu vou confessar o que a palavra de Deus diz, quem eu sou. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu confesso que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E as pessoas não estão vendo, mas eu estou vendo. As pessoas não creem, mas eu creio. Porque eu não ando segundo as minhas vistas, mas eu ando segundo naquilo que eu creio. É difícil. É difícil. Mas é fácil. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. As práticas espirituais, amados, nós devemos olhar para Jesus e ver o que Ele fez. O capítulo 4 de Mateus expressa não o que Jesus estava ensinando, mas expressa o que Jesus estava fazendo. O capítulo 4 é uma expressão do que Jesus se capacitava sozinho. Irmãos, se nós não estivermos capacitados pelo Espírito, quando a tentação vier, ela vai encontrar um lugar. Não, eu não conseguiu porque eu não consegui, não sei. Eu sei porque você não conseguiu porque você não fortaleceu o teu espírito. Você não conseguiu porque você não praticou o que a palavra de Deus diz que você tem que praticar. Terceiro, jejum primeiro. Segundo, confissão da palavra. Terceiro, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Também é uma conjunção de soma, de continuidade. Também é algo que se repete. O que é isso? Meditação da palavra. Porque muitas vezes vai chegar uma hora que a confissão da palavra não será suficiente para você. Vai chegar uma hora que você confessar, você falar, vai ter a sua importância, vai ter a sua revelação, mas vai chegar uma hora, irmão, que a confissão da palavra vai ter um certo limite. Você vai precisar meditar na palavra. Um nível talvez mais profundo. E o que é meditação na palavra? Meditação da palavra é eu ficar naquele lugar, olhando para ela, mergulhando nela, ao ponto de extrair aquelas verdades que estão ali e transportar para o meu espírito. Quando isso acontece, eu consegui alcançar o objetivo da meditação da palavra. Meditação da palavra não é você ficar olhando e repetindo. Meditação da palavra é você extrair as verdades da palavra e transportar para o teu espírito. E quando isso acontece, o teu adversário perdeu. Quando eu consigo extrair as verdades da palavra, eu consegui tornar ela
viva e eficaz dentro de mim. E eu consegui que ela se tornasse uma espada de dois gumes, ao ponto de separar a alma do espírito. Eu consigo discernir. Quando eu consigo extrair virtude da palavra e transporto para dentro do meu espírito. E quando as tentações vêm, quando as dificuldades vêm, existe uma substância dentro de mim que eu extraí da palavra. E nada, absolutamente nada, poderá arrancar isso dentro de você. O nosso problema é que nós não queremos meditar na palavra. Nós queremos receber uma palavra profética. Eis que te digo que o Senhor vai abrir as portas para você. Não. Quando Jesus morreu naquela cruz, a palavra de Deus diz que Deus convergiu em Cristo Jesus e ligou todas as coisas nos céus e na terra. Irmão, eu vou falar algo que não é uma heresia, mas você não precisa pedir para Deus te curar. Você não precisa pedir para Deus te curar, porque Ele já fez isso naquela cruz. Quando Ele diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O que eu preciso hoje é crer que Ele já levou. Ele convergiu isso em Cristo. Ele fez com que Cristo ficasse enfermo no meu lugar. Deus não vai fazer isso de novo. Ele já fez. Agora eu preciso crer que já está pronto. Eu preciso crer que Ele já fez. Eu preciso crer que a minha cura já foi realizada há mais de 2000 anos atrás. Não é porque você merece, é porque Ele fez. É porque está pronto. E quando eu começo a crer naquilo que Jesus fez naquela cruz, eu começo a viver os benefícios daquilo que Ele fez naquela cruz. Então a meditação da palavra é algo fundamental na vida de um cristão. É algo que me capacita a resistir aos dias maus. Eu tenho uma palavra. Eu tenho a palavra. Eu sei o que ela faz. Eu já extraí uma virtude. Já transportei para dentro do meu espírito. E quando o sentimento de fracasso, quando a tentação vier, eu já estou dentro do meu espírito, já tenho aquela palavra. E aí as coisas acontecem. E eu não mudo o meu comportamento por causa da circunstância. Porque ela já foi transportada para dentro de mim. Então eu preciso meditar na palavra. A quarta, olha só, as práticas espirituais que o Ministério Ovelha e Credo tem falado, tem ensinado, tem dito, Jesus tinha elas. As práticas espirituais, vida no Espírito, não é uma visão ministerial. Não é uma doutrina. É Bíblia. É prática de Jesus. Versículo 7. Não, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Interessante, eu vou dar uma pausa aqui. Que quem promete as riquezas desse mundo não é Jesus. Mas muitos crentes estão atrás dessas riquezas, pensando que é Jesus que prometeu. Mas quem prometeu isso foi Satanás. O que você precisa é crer que tudo que você precisa já foi estabelecido, já foi feito. Não faça campanha para ficar rico, porque pode ser que Satanás se agrade disso.
Não foi o Filho de Deus que ofereceu riquezas se você adorasse Ele. Foi Satanás que ofereceu riquezas se você adorar a Ele. E nós, como igreja brasileira, temos falhado em tirar as pessoas da idolatria das imagens do mundo, transportado elas para dentro de nossas igrejas e feito delas idólatras delas mesmas. Elas começam a ser idólatras delas, e elas querem para elas, e elas se matam por elas, e elas buscam as coisas por elas, e elas querem para elas, e é meu, e eu crio uma imagem de idolatria de mim mesmo. É o eu. A imagem do eu. Infelizmente, desde a igreja de Atos, da igreja poderosa pelo Espírito, até os dias de hoje, houve transições. A igreja em Atos, quando ela surgiu debaixo do poder da unção do Espírito, com os ministérios e com a capacitação dos dons pelo Espírito. E o primeiro lugar que a igreja, quando sai de Jerusalém, depois de Pentecoste, ela vai para a Grécia. E ali, ela se torna uma filosofia. Impressionante como as filosofias do mundo entraram no meio da igreja. E as pessoas querem que os crentes se tornem fortes por causa de uma filosofia. Eu não sei você, mas eu estou cansado de filosofia. O que eu quero é o poder de Deus. O que eu quero é o evangelho transformador. Eu não quero filosofia. Eu quero o Espírito de Deus. E ela sai de Grécia, sabe para onde ela vai? Vai para Roma. E ela se torna uma instituição. E aí precisa então dos tratados, precisa disso, ia vendendo indulgência, ia dando carta de livramento do purgatório. Ela se torna uma instituição religiosa. E os homens então se submetem a essa instituição religiosa. E quando ela sai de Roma, ela tem um destino para a Europa. E ela se torna uma cultura. Uma vez salvo, sempre salvo. Se uma vez salvo, sempre salvo, o salário do pecado não é a morte. O salário do pecado é a salvação. O salário, o pagamento do pecado é a morte. Não pode ser uma vez salvo, sempre salvo. Porque a palavra de Deus diz que os efeminados, os avarentos, os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros, não herdarão o reino dos céus. Quer dizer que eu posso receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador e continuar na minha idolatria e ir para o céu. Que doutrina é essa? Eu posso continuar no meio da prostituição, eu posso continuar no meio do adultério, porque um dia eu fiz uma oração enganosa, dizendo, entra na minha vida, e ele não entrou, porque o dia que ele entra, as coisas mudam. Uma pessoa chegou para mim e disse, mas pastor, se a pessoa está em Cristo Jesus, diz que não há condenação para ela. E um homossexual chegou para mim e falou, não, eu estou em Cristo Jesus, e se eu estou em Cristo Jesus, não tem condenação para mim. Eu disse, é impossível uma pessoa ir para Cristo Jesus e continuar a mesma. Se ela continua a mesma é porque ela não foi a Cristo Jesus. Então eu não posso pegar um argumento e fazer dela uma tese de salvação para a minha vida. Ou eu me encaixo dentro da palavra e eu me submeto a ela e eu vivo os padrões dela, ou então eu estou sendo reprovado por Deus. Fecha parênteses.
Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Adoração. A prática espiritual de um crente, na adoração, é algo que coloca a nossa alma alinhada debaixo da submissão e do governo do Espírito. Muitas vezes nós chegamos em uma condição, nós chegamos a participar de reuniões onde nós não temos nem força para dizer o que nós queremos, ou força para expressar a angústia, a tristeza ou a decepção que nós temos. Mas quando você levanta as tuas mãos e você começa a dizer: Deus, eu te adoro, eu me rendo ao Senhor. Eu quero dizer ao Senhor que ainda que me falte tudo, eu jamais me afastarei do Senhor. Porque nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem principado, nem potestade, nem espada, nem nudez, nem fome, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que cantam. Isso faz parte. Eu vou dizer o que é um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que passa o seu dia inteiro trabalhando, batalhando, sendo perseguido, sofrendo. Muitas vezes ele olha para a casa dele e ele não vê uma solução. Muitas vezes ele olha para a despensa dele, ele não vê uma solução. Muitas vezes ele olha para a circunstância e ele fala: o que eu vou fazer? Aí chega a noite, ele está ali dizendo: eu te adoro, Deus. Não importa se eu vou ver o milagre ou não, eu quero dizer ao Senhor que eu te adoro, Jesus. E ele levanta as mãos dele e ele se rende ao Senhor. Esse está adorando em espírito e em verdade, porque ele não está adorando porque ele está esperando alguma coisa. Ele está adorando porque dentro dele tem um espírito que clama: Abba, Pai. Porque, amados, administrar quando tudo está bem, qualquer idiota faz. Mas administrar em tempo de escassez, só quem tem revelação de Deus. Administrar com muito, qualquer ignorante faz. Mas administrar com o que você está ganhando, só se você tiver a revelação de Deus. Não diz, em tempo de escassez, só os Zezinhos para administrar. Só quem tem revelação. Pode estar preso, mas tem a revelação. Pode estar passando por dificuldade, mas tem a revelação. E no tempo certo, Deus vai te colocar no lugar em que Ele escolheu para você. E eu não posso parar. E as coisas estão difíceis. É muito fácil se tornar um cristão quando o teu bolso está cheio de dinheiro. É muito fácil adorar a Deus com isso. É muito fácil quando as suas contas estão pagas, quando ninguém está doente na sua casa. É muito fácil quando você tem essa paz do mundo. Muito fácil. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se o fruto do Espírito, se a alegria é um fruto do Espírito, então quer dizer que quando falta o dinheiro eu fico triste? É porque eu não tenho o fruto do Espírito. É porque o dinheiro me governa. Você quer ver alguém governado pelo dinheiro? É quando ele falta, ele fica triste. Porque o que te move é o que te para. Se é o dinheiro que te move, quando ele
acaba, você fica triste, ele te parou. Mas se o Espírito te move, ele nunca vai acabar e você nunca vai parar. Acabou o dinheiro. Aleluia. Acabou o gás, eu não tenho dinheiro para comprar o gás amanhã. Aleluia. Cara, mas você está alegre que não tem dinheiro? Sim, porque a minha alegria não é um resultado dos benefícios. A alegria é um fruto do Espírito. A alegria não é o resultado de um benefício, mas é um fruto do Espírito. A paz não é porque você tem um dinheiro reservado na tua conta. A paz é porque dentro de você existe alguém que entende de paz. Ou melhor, alguém que é a própria paz. O eu sou. O eu sou. O eu sou o quê? Quando eu chegar para Faraó e dizer: quem mandou falar tudo isso? Eu vou dizer o quê? Diga que o eu sou te enviou. Mas eles não vão entender. Moisés diz que o eu sou te enviou. Deus estava querendo dizer: Moisés, eu sou o que você deixar eu ser na sua vida. Eu sou o Deus da paz. Eu sou Shalom na sua vida. Eu sou Jeová Rafa. Eu sou o Elohim. Eu sou aquilo que você deixar eu me transformar em você. Diz isso para falar. O problema é que nós não deixamos o eu sou se manifestar. E nós queremos que o eu sou se manifeste. E não cabe dois eu sous aqui. Só cabe um. Ou o grande eu sou, ou o pequeno eu sou. E as práticas espirituais vão me colocar no lugar onde Deus quer que eu fique. Então a adoração vai colocar, vai alinhar a nossa alma. Então, jejum, confissão da palavra, meditação da palavra e adoração. Continuando. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Culto fala de adoração. O que é culto? Cultuar é dizer ao Senhor quem Ele é. Louvor é um culto ao Senhor. Jesus tinha todas as práticas espirituais. As práticas espirituais que nós temos falado, as práticas espirituais que o David Robertson, que o Weber, que Suzano, Luciano Subirá, que Cirilo, todos eles têm falado, é o que Jesus tinha, que Jesus praticava. Jesus se trancava num quarto chamado Monte das Oliveiras. Jesus ia de madrugada para orar sozinho. Aquilo é oração em secreto. E aí nós queremos resolver as coisas participando de cultos. O culto não é para resolver a sua vida. O culto é para manifestar aquilo que você é em comunhão com os irmãos. O culto é a manifestação de quem eu sou. Essas práticas, elas vão nos conduzir a um lugar. Que lugar é esse? João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto é cortado e lançado fora. Mas aquele que dá fruto é podado para que dê mais frutos ainda. E vós já estáis limpos pela palavra. Se vós permanecereis em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito, porque sem mim nada podereis fazer.
As práticas espirituais têm o objetivo de me conduzir a Ele. Se oração em línguas, se as práticas espirituais não estão me conduzindo a Ele, eu estou fazendo uma religião chamada vida no Espírito. É mais um movimento, é mais uma visão. Se as práticas espirituais não estão moldando o seu caráter, não estão mudando o seu interior, você é mais um religioso. Saiu de um sistema e entrou em outro. Eu não mudei de religião. Eu não larguei de ser ateu, depois pensei que eu era católico e depois eu pensei que eu era evangélico. Eu não fiz isso. Eu não mudei de religião, eu mudei de vida. Eu mudei de governo. Eu mudei de governo, eu mudei de vida. Eu não mudei de religião. Muitas pessoas largam de ser católico, largam de ser espírito para ser evangélico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem chama você de evangélico é o Fantástico, é a revista Veja, é a Globo. A palavra de Deus te chama de filho de Deus. Filho de Deus. Versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amados, quando o Espírito olhar para você e ver que você está pronto para encarar aquilo que te persegue, Ele vai pegar na tua mão e vai dizer: filho, vamos ali resolver essa situação. Jesus não foi levado para o deserto antes de ser batizado. Jesus poderia ter começado o ministério dele operando milagres tremendos, mas não. Jesus começou o ministério dele resolvendo uma questão que começou na criação do mundo. Adão perdeu no paraíso, Jesus venceu no deserto. O que define se você vai vencer ou não é o lugar que você está, mas é com quem você está. Jesus vai para o deserto para vencer Satanás. Quando Deus olhar para você e ver que você está pronto, Ele vai pegar na tua mão e vai conduzir e vai falar: filho, vem, vamos resolver esse negócio. Porque você só pode entrar nessa jornada, você só pode assumir o que eu tenho para você depois que você resolver essa situação. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você decide o tempo. Mas que Ele vai te levar para o deserto para resolver essa situação, Ele vai. E você que decide. Você vai ser daqui 1 dia, 2 dias, 6 meses, 1 ano. Mas Ele vai te conduzir para resolver. Porque Ele não vai aceitar. Ele não vai te colocar em uma frente de batalha se você não resolver isso. E como eu posso afirmar que Jesus orava em línguas? Amados, a palavra quando fala que o Espírito guiou, conduziu, você acha que Jesus estava querendo ir para o deserto? Você acha que Jesus orou para dizer: Pai, pegue o Espírito e me conduza ao deserto para que eu entre numa batalha? Jesus orou assim? Mas como Ele chegou lá? Mateus capítulo 3, do versículo 11 em diante, diz que João Batista, ele dá um testemunho de Jesus dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você já viu alguém orar ou alguém ministrar batismo em alguém se ele não for batizado pelo Espírito?
Você já viu um cara tradicional que não é batizado pelo Espírito falar, deixa eu orar por você para o Espírito Santo batizar? Você já viu isso? Porque só pode dar alguma coisa quem tem. Só pode ir num lugar e levar alguém, quer dizer, só pode levar alguém a um lugar se ele já tiver ido lá. Você acha que Jesus iria liberar dons de línguas? Você acha que Jesus iria liberar batismo no Espírito para as pessoas se ele não tivesse? Alguma vez Jesus deu algo que ele não tinha para alguém? Atos capítulo 1, versículo 4 diante diz: e depois dele ter aparecido durante 40 dias com provas incontestáveis, ele diz: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos, a saber, pela promessa do meu Pai. Ele estava falando sobre o batismo do Espírito. A evidência mais forte do batismo do Espírito é a oração em línguas. Lá em Pentecostes, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre todos eles falaram em outras línguas. Não que esse seja o único, eu não creio assim, mas eu creio que ele, quando a pessoa ora em línguas, é a evidência, a maior evidência do batismo do Espírito. Então, eu creio que Jesus orava no Espírito. Mas então, o que é que Jesus fala sobre isso? Marcos capítulo 16, versículo 17 diz: esses sinais vão de acompanhar os que creem em nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Quem disse foi Jesus. Quando Jesus aparece aos discípulos depois de ressuscitado, ele insiste com todos eles dizendo: olha, vocês não podem sair para pregar, vocês não podem sair para fazer nada enquanto vocês não forem batizados pelo Espírito Santo. Sabe, uma regra no nosso meio, uma regra nas nossas igrejas deveria ser: você só pode sair para fazer algo se você for um homem cheio do Espírito. Não seria: você só pode fazer algo se você tiver um curso de teologia. Você só pode sair para fazer algo se você sabe o que você está fazendo. Deveria ser: você só pode sair para fazer alguma coisa na igreja se você for um homem, se você for uma mulher cheia do Espírito. Isso vai te capacitar, isso vai te habilitar. Mas nós queremos pegar pessoas que são capazes, pelo seu conhecimento, pelos seus cursos. E nós, como igreja, muitas vezes nós queremos que Deus seja nós e nós Deus. E eu pego uma pessoa e declaro: a partir de hoje você é um pastor. Deus, eu fiz, agora reconhece. Você a partir de hoje é isso. Deus, eu fiz, agora o Senhor tem que reconhecer o que eu fiz. Não. Deus reconhece, Deus faz, e a pessoa está operando, a pessoa está fazendo, e eu olho: meu Deus, nós como igreja queremos reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. E Ele faz. Então, as práticas espirituais, elas vão me levar para um lugar chamado Santo dos Santos. Aliás, não. Ele não vai me levar para um lugar chamado Santo dos Santos. Porque o lugar Santo dos Santos é o lugar da presença dele. No Antigo Testamento, o lugar Santo dos Santos era o lugar onde o sacerdote, uma vez por ano, ia lá e se apresentava, fazia o sacrifício e todo aquele processo. E
quem entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas a palavra de Deus, lá em 1 Pedro, vai ser 1 Pedro, diz que nós somos a raça eleita, sacerdócio santo, povo escolhido e separado. Eu sou um sacerdote, você é um sacerdote. Então eu não preciso esperar um ano para entrar no lugar onde foi construído, não. No Antigo Testamento existia um lugar onde o sacerdote entrava na presença. Aquele era chamado Santo dos Santos. O lugar Santo dos Santos era reconhecido pela presença de Deus. Então Deus faz um lugar e coloca o homem na presença. No Antigo Testamento. Agora, Deus faz o homem e coloca o Santo dos Santos dentro dele. O Santo dos Santos é você. Por quê? Porque ele habita dentro de você. Ele não habita em tendas e nem templos feitos por mãos humanas. Você é templo do Espírito. Então você é o lugar santo dos santos. Eu não preciso entrar num lugar. O lugar já entrou em mim. Eu não preciso mais fazer um sacrifício para entrar no Santo dos Santos. Ele já se fez sacrifício para colocar o Santo dos Santos, que é Ele, dentro de mim. E as práticas espirituais, elas vão colocar. As práticas espirituais vão fazer com que o lugar chamado Santo dos Santos, que tem um nome, é o seu nome, seja um com Ele. E agora não é eu mais que vou no lugar Santo dos Santos, é Ele que vem no lugar Santo dos Santos. É Ele que vem. É Ele que vem. Então não é mais eu que vou até Ele, é Ele que vem até a mim. E aí eu caminho. E aí, meu irmão, se Ele quiser me levar para o deserto para resolver uma situação, eu vou, Senhor. Todos os dias, somente os dias que eu não me lembro, mas todos os dias que eu saio da minha casa, a minha oração é: Deus, eu sou teu, e hoje eu estou disposto a morrer se for preciso, a viver se for necessário, a sofrer, a me alegrar, a perder ou ganhar. Eu quero dizer ao Senhor que o Senhor achou um homem de coragem. O meu problema, sabe qual é? É quando eu não entendo o que Ele quer falar. Quando eu não entendo o que Ele quer falar. Eu passei um processo de tentando ouvir Deus para tomar decisões, e eu não consegui. E aí eu recebi um conselho de um pastor. O pastor falou: pastor, é porque tua alma está muito agitada. Quando a nossa alma está agitada, ela atrapalha ouvir a Deus. Porque a nossa alma é responsável pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelas emoções. Aquieta tua alma. Eu recebi uma palavra. Minha esposa estava ministrando. Quando a minha esposa ministra, não, pensa num homem que é tratado, que recebe. As palavras que mais marcaram a minha vida foi as palavras que a minha esposa mostrou. Tem vez que ela está ministrando, eu estou lá, deitado, com a cara no chão. E o dia que ela ministrou, o Espírito falou comigo, buscando ouvir Deus. Deus falou para mim: 70 dias de jejum. Eu disse: estou ouvindo coisa. E aí eu ouvi falar assim:
quarto de guerra. Mas naquele dia eu saí decidido de jejuar 70 dias. Só no líquido. Só fiquei no líquido. Eu perdi 18 quilos. E as pessoas iam em casa, se alimentavam, eu sentava na mesa com eles. Porque quando Deus fala para você fazer algo, Ele te capacita com graça. Se você não recebeu graça, é porque Ele não falou para você fazer. Quando recebemos a graça, somos habilitados para fazer. E amados, nesse processo, o que Deus não falou através da palavra dele, Ele falou através do Espírito dele. E o que Ele não falou através do Espírito dele, Ele falou através de sonhos. E nós discernimos tudo que nós precisávamos. Tudo que nós precisávamos. Porque eu decidi aquietar minha alma. Porque eu decidi intensificar as práticas. Feche teus olhos. Levante tuas mãos. Essa noite eu quero sair daqui decidido em me tornar uma pessoa que vai praticar a palavra de Deus. Ah, mas eu já faço. Então Deus está te chamando para intensificar um pouco mais. Você entendeu hoje que o que vai te trazer para junto dele são as práticas espirituais. Tem pessoas aqui que já fizeram de tudo para se libertar de um pecado que persegue ele há muitos anos. Aliás, várias pessoas estão aqui. Várias pessoas não querem ser e não querem fazer o que elas são e o que elas fazem. Talvez você está dizendo assim: eu não queria ser explosivo desse jeito. Tenho lutado anos e anos, mas o sangue ferve. Já até me falaram que isso é a minha personalidade, que isso não vai mudar. Eu vou dizer uma coisa para você: Jesus morreu naquela cruz para mudar você. Não, de vez em quando eu caio na mesma cilada. Irmãos, em nome de Jesus, Êxodo, olhai para trás e vede o livramento que o vosso Deus vos dá, porque nunca mais vereis aqueles que tentam te destruir. Moisés disse isso quando os egípcios afundaram naquele mar. Levante tuas mãos, feche teus olhos.